Olá, bom dia para você. Os produtores ainda estão contando os prejuízos causados pelo ciclone bomba que passou pela região de Santa Catarina no início do mês passado. Várias plantações foram destruídas e agora os agricultores lutam para recuperar o que foi perdido. Uma das culturas mais afetadas foi a da banana, um prejuízo milionário. O Baldo confere o bananal com o desgosto de quem perdeu boa parte do que tinha. Numa faixa de 4 hectares, o ciclone bomba destruiu a metade. Tinha feito tudo uns 15 dias antes do vendaval, eu tinha investido, tinha adubado, tinha feito a ensacação, tudo e perdi tudo. O produtor já limpou boa parte do solo para voltar a plantar, mas o período exige cautela. O prejuízo vem acumulado pela estiagem prolongada. É perda em cima de perda. Em 15 anos de bananicultura, esse tem sido o momento mais complicado para o Baldo. Já vinha de uns 120 dias ali que atrasou os brotos, os cachos já saíam com bem mais pior, né, do que seria para sair, então estava sofrendo até agora, na verdade, né. A Ipagre estima que o município de Criciúma tenha cerca de 800 hectares plantados de banana. O ciclone bomba destruiu 140. O somatório do prejuízo para os produtores chega a mais de 10 milhões de reais. A variedade mais afetada foi a de banana caturra. Que é uma bananeira mais fraca na questão de ela fixar no solo. Então foi a que tombou, né? E nós estimamos assim, em torno de 100 e poucos hectares que teve manchas, malhas que caíram. Então o prejuízo, né, em média, nós temos uma média em torno de 40% a 50% dessa área que foi caída foi perdido. Então, bananas que deu para aproveitar, outras não, né? O cenário se repetiu em todo o sul do estado, que tem uma área plantada estimada em 7.000 hectares. Um panorama ruim que ainda deve levar tempo para melhorar. Essa banana vai levar no mínimo 6 meses para começar a botar folhas novas e começar a produzir melhor. Então, a gente acredita que para a recuperação desse bananal é no mínimo 1 ano. Né, vai produzir menos, então vai ser um prejuízo grande. O município de Criciúma decidiu apoiar o setor. Nós nos juntamos com os técnicos da Ipagre e os nossos aqui da prefeitura. Foi feito um levantamento em loco. A administração resolveu colocar 50 mil reais à disposição para que se compre mudas novas que deverão vir de São Paulo, mudas já aclimatadas para o nosso município. O Baldo ainda nem conseguiu estimar os prejuízos, mas já está cadastrado e ansioso para receber as novas mudas. E vai ajudar bastante, porque sempre a muda, né, que é o principal, né, e a coisa mais difícil de adquirir é a muda, né, para uma plantação nova, né. Com a suspensão das aulas por causa da pandemia do coronavírus, muitos agricultores tiveram perdas. Sem ter para quem vender, boa parte optou em doar. E a ação tem auxiliado diversas famílias carentes. A couve está pronta para ser colhida. São mais de 6 mil pés da qualidade híbrida mineira. Ela é mais escura e tem folhas grandes e largas. Boa para fazer refogada ou caldos, agora no inverno. O investimento no cultivo foi de 12 mil reais, só que o produtor não tem para quem vender. Carlos, que há mais de 20 anos planta verduras, hortaliças e legumes no sítio em Barrinha, forneceria a couve para prefeituras da região. Era comida para os alunos na merenda escolar. Por causa da pandemia, não tem aula. A gente começou a sentir que as vendas caíram aí de 20% até 30%, tá? Comparado com a mesma época do ano passado, né? O produtor diz que as vendas nos supermercados e quitandas também caíram. O consumidor tem preferido comprar alimentos com durabilidade maior. Diminuiu o consumo, principalmente nos restaurantes, né? Também porque está fechado, né? O que poderia ser descartado, jogado no lixo, virou solidariedade. Toda essa couve vai ser doada. Alimento para muita gente que precisa, principalmente agora. As couves do Carlos têm como destino o Mesa Brasil, o programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos. O SESC recolhe a comida doada e distribui para famílias e instituições que atendem pessoas carentes. Atualmente nós estamos atendendo 27 instituições que estão atendendo mais de 2 mil famílias. Estamos atendendo 30 instituições que continuam com o seu trabalho social, asilos, albergues, atendendo 800 pessoas, e ampliamos também o atendimento para hospitais. Então estamos atendendo 3 hospitais na região que fazem mais de 10 mil atendimentos por dia. Em Araraquara, esse outro produtor de verduras também está doando parte do que plantou.
Para a gente não perder esses produtos nobres que a gente colhe aqui, a gente doa para algumas instituições de caridade de Araraquara. O economista da USP de Ribeirão Preto disse que esse é um setor importante para a economia local e que, nesse momento, precisaria de apoio dos administradores públicos. Talvez fosse o caso do setor público criar algum mecanismo, né, de absorção desses produtos para dar sustentação para esse segmento, né? Já tem agricultor preparando a terra para o plantio da próxima safra de arroz. E para garantir um solo mais fértil e produtivo, o calcário está sendo usado nas lavouras. Veja os detalhes na reportagem. A agricultura é um setor importante da economia de Camboriú, no Vale do Itajaí. Sozinho, o cultivo do arroz irrigado representa 70% do valor gerado no meio rural do município. E para ampliar ainda mais esse índice, o governo do estado, a EPAGRE, prefeitura e produtores atuam em uma grande força-tarefa com o objetivo de preparar o solo com calcário, substância importante para nutrir, estabilizar e corrigir a acidez da terra. São os 3 principais adubos, né? Tanto nitrogênio como fósforo e o potássio, para o desenvolvimento vegetativo da planta, né? Então o fósforo ele vai dar uma estrutura melhor para a planta, o nitrogênio ele é responsável pelo desenvolvimento foliar e o potássio ele é muito importante para a reprodução da planta, né? Então, se eu tenho uma dificuldade, se a planta tem uma dificuldade de absorver esses 3 nutrientes, uma que ela vai ter um porte menor, ela vai fazer menos fotossíntese e ela vai colocar menos flores. Uma terra fértil é aquela que tem nutrientes para suprir as necessidades das plantas. No entanto, um problema recorrente, explica o extensionista rural da EPAGRE, é a acidificação do solo. Porém, antes de aplicar o calcário, é preciso analisar se é necessária a prática e em qual quantidade. Um estudo apontou que havia necessidade de correção do solo das lavouras de arroz em Camboriú. O material deve ser espalhado nas lavouras cerca de 90 dias antes do plantio, que inicia no mês de setembro. Com o tratamento, é possível melhorar a qualidade e a quantidade de grãos produzidos, o que será significativo para o desenvolvimento da cultura. O resultado do que está sendo feito agora já poderá ser percebido na próxima colheita, que deve ocorrer no fim do mês de janeiro. A expectativa, se tudo der certo com o nosso clima, a gente ter uma excelente produtividade aí na área de arroz, nas pastagens, enfim, para a próxima safra. Aqui em Camboriú, 850 hectares de terra são destinados à produção do arroz irrigado. Nessa área é possível produzir 150 mil sacas do cereal. 46 famílias estão envolvidas com a risicultura. Agricultores como o seu Gilson, que neste ano pretende colher 7.500 sacas de arroz. Nós nem botava porque era tão difícil que não tinha condições de botar, né? Calcário é uma coisa pesada, né? Aí hoje, se botar com a máquina fica mais fácil, né? Facilita mais o trabalho. A partir do momento que a gente corrige, a gente consegue ter um ganho de produtividade ali em torno de 20%, né? Algumas áreas mais e menos, mas fica essa média de 20%. Então é muito importante para o agricultor, por um custo muito baixo, né? Ele tem um retorno muito grande. Eu creio que seja uma das práticas de correção de fertilidade do solo que dá mais resultado. Os valores envolvendo a arroba do boi gordo subiram cerca de 5% no mês passado. Esse avanço está atrelado ao bom momento da exportação, principalmente para a China. Segundo informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o indicador do boi gordo registrou no mês passado uma média de R$ 220,76, uma alta de 5,2% frente aos registros do mês de junho. De acordo com colaboradores do setor, o avanço no mercado nacional é explicado pela combinação de exportações brasileiras aquecidas, beneficiadas pela intensa demanda chinesa, e pela oferta restrita de animais no pasto, evidenciada pelo menor número de boi gordo abatido no início desde 2011. Do plantio até a colheita, um agricultor demora até 4 meses para começar a vender o tomate. E não é qualquer tomate não, é o tipo italiano, uma variedade que requer ainda mais cuidados. A repórter Francine Padilha foi ver de perto como funciona a produção e traz as informações para a gente.
Depois de saírem da máquina de polir, os tomates vão estar brilhando, prontos para serem vendidos. Mas para chegar a essa última etapa, foram 4 meses de muito trabalho. É o tempo do plantio da semente até a colheita. Uma paixão que Rodrigo cultiva há 20 anos. A propriedade em Paraibuna tem 84 mil metros de área plantada. E a especialidade da casa é o tomate italiano, mais valorizado pelo mercado. Tem um valor agregado, né? Por ser um tomate melhor para consumir in natura. E molhos também, que o molho é feito de tomate italiano, porque ele é doce, ele é gostoso, né? Depende muito do manejo também, né? Um manejo mais natural, ele cresce mais naturalmente, fica um tomate mais saboroso. Mais carnudo, mais doce, menos água, porém mais sensível. Por ser mais suscetível a pragas, o cuidado precisa ser redobrado. E tudo começa com a escolha das mudas, que não são feitas aqui. Como tem o tomate plantado o ano todo aqui, tem plantação de tomate nova e tem plantação de tomate velha. E a plantação de tomate velha já vem carregando de doença, né? Que é o normal. E se eu faço a muda aqui, essas doenças vão para a muda. Eu corro o risco de já trazer uma muda contaminada. Aí, como tem empresas especializadas que já faz muda, já vem a muda de longe, sadia. Para a irrigação, o produtor utiliza praticamente água mineral, garantida por um poço artesiano com 110 metros de profundidade. Isso reduz as chances de contaminar os pés de tomate. Às vezes o pessoal pega muita água de rio, que já tem plantações velhas para cima, fungos e bactérias desce na água, aí você volta para a sua plantação. Por semana, a produção gira em torno de 200 caixas, seja em campo aberto ou na estufa. O sítio não tem certificado de selo orgânico, mas a prioridade aqui é não utilizar defensivos químicos. Por isso, técnicas como a luz negra ajudam a afastar as pragas. E agora, no momento, não estamos com lâmpada, porque é inverno, está com uma pressão menor de praga, né? Mas no verão, quando vai aumentando, a gente coloca lâmpada também. Que uma lâmpada, uma luz negra, atrai mais o inseto, atrai 3 vezes mais o inseto do que a luz normal. E a gente pega umas placas de forro branco e pinta de amarelo, que a cor amarela atrai inseto também, e passa uma cola. Aí ela faz a revoada na lâmpada e bate na cola e fica grudada. Aqui na propriedade eles dão prioridade para esse manejo mais natural. Então eles precisam utilizar técnicas diferentes para afastar pragas, por exemplo. Além da luz negra, aqui olha, a gente vê um balde com essa pastilha laranja. Essa pastilha, ela tem o cheiro da fêmea de uma praga muito comum, que é a traça do tomateiro. O macho chega até aqui, cai na água e morre. E assim não atinge a plantação. Daqui os tomates italianos seguem para supermercados do litoral e também para a região de Mogi das Cruzes. Depois disso, é só preparar a panela. Bem maduros, o sucesso da macarronada é garantido. Depois de 2 meses registrando altas, o preço da mandioca caiu na semana passada. Entenda o porquê. Dos mandiocultores que já encerraram o plantio, parte continuou intensificando a colheita nos últimos dias, com o objetivo de liberar as lavouras de segundo ciclo remanescentes. E parte aumentou o ritmo de entregas, devido à possível dificuldade de avançar com os trabalhos nas próximas semanas, por conta do clima mais seco. Nesse cenário de maior oferta, muitas empresas intensificaram a moagem, visando formar algum estoque. Assim, os preços que vinham em alta há 8 semanas caíram. O preço médio a prazo para a tonelada de mandioca posta à fecularia recuou 1,1% frente aos últimos registros, fechando em R$ 331,67. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Você sabia que consegue assistir a gente ao vivo pelo YouTube? É só acessar youtube.com/recordnews. Ou então aproxime a câmera do seu celular desse QR Code que aparece aí na tela da sua TV, que ele te redireciona para o nosso canal. E não se esqueça também de se inscrever para conferir o nosso conteúdo exclusivo. Diversos agricultores ainda sentem os impactos da pandemia do coronavírus. Em Vitória, capital do Espírito Santo, produtores se uniram e criaram um sistema de venda para conseguir mais clientes. Ovos, cogumelos, morangos fresquinhos, além de queijos e biscoitos. Toda semana, essas delícias são entregues nesta rua do bairro Bento Ferreira, em Vitória.
Com a pandemia de Covid-19, muitos comerciantes da região das montanhas do estado foram afetados. O Luiz sempre visitava as propriedades e trazia na bagagem os produtos e resolveu fazer um intercâmbio entre os moradores do bairro e os produtores. Eu criei um grupo especificamente para a gente promover os produtores rurais aqui da nossa região, né, que estavam sendo bastante impactados com a pandemia, com o isolamento social que estava sendo feito. E a ideia deu tão certo que cada dia tem mais gente chegando. Hoje, depois aí de março para cá, já tem o quê? 4 meses, né? O grupo já cresceu, nós já estamos com mais de 160 participantes e outros produtores se juntaram, né? Hoje nós temos um produtor de morango, um produtor de ovos lá de Santa Maria de Jetibá e um produtor de derivados de leite, né? Queijo, biscoitos, que é de Venda Nova. A Ângela produz cogumelos em uma propriedade que fica na Rota do Carmo, em Domingos Martins. Para ela, trazer os produtos da roça para a cidade é bom para todo mundo. É uma forma da gente escoar a produção, porque eu não posso parar de produzir, eu tenho uma escala de produção para o ano e o cogumelo ia ficar acumulado. Com essa proposta, uma parte da nossa produção agora está sendo entregue diretamente para o consumidor. Os pedidos são feitos através de um grupo nas redes sociais. O pagamento também é feito por lá. Daí, toda quinta-feira é dia de vir aqui até o bairro Bento Ferreira para buscar uma praticidade que agrada os comerciantes e também os moradores. Nossa, é uma maravilha. Aí o pessoal acaba conhecendo nossos produtos, né? Um produto de primeira linha, primeira qualidade, artesanal, né? Aí é uma proximidade que a gente está tendo com as pessoas aqui e as pessoas estão gostando. Além de comprar e vender os produtos, o grupo nas redes sociais também abriu espaço para trocas. Os moradores passaram a dividir receitas e também fazer novas amizades. No grupo de produtos rurais, produtores rurais, a gente fala das receitas, um ensina para o outro como fazer, desinfecção, preparação, né? As variedades, que cada um tem o seu cardápio, né? E tá ficando muito legal. Cuidar de cavalos requer muita atenção. Obrigatoriamente, o animal precisa realizar exames periódicos. Isso é importante porque os equinos são suscetíveis a doenças que podem prejudicar tanto os animais quanto os seres humanos. O programa sanitário que fiscaliza a saúde dos cavalos é de responsabilidade do Ministério da Agricultura. Aqui em Santa Catarina, o trabalho é executado por equipes da SIDASC. A anemia e o mormo são as doenças mais preocupantes quando se fala de equinos. Por isso, a importância desse trabalho de acompanhamento, principalmente quando o animal precisa se deslocar. Sempre que ele for transitar, ele tem que portar a guia de trânsito animal e o exame negativo de anemia e de mormo. Ele entra em contato com um veterinário particular, já que é habilitado para fazer essa colheita, e aí esse veterinário manda esse material para o laboratório e ele recebe o resultado daí negativo em casa. Por regra, os exames em cavalos devem ser feitos a cada 6 meses. Infelizmente, se o exame der positivo para essas doenças, o animal precisa ser sacrificado. Infelizmente, hoje ainda não tem nenhuma vacina ou tratamento para essas duas doenças. O mormo, inclusive, ele é uma zoonose, então é bem importante que a gente elimine os animais positivos. E esses animais são eliminados para que não fique transmitido para os outros. O mormo é uma doença infecciosa causada por bactéria que também pode ser contraída pelo homem. É uma infecção transmitida por secreções nasais, orais, oculares, fezes e urina de animais infectados. A boa notícia é que Santa Catarina não tem registro de casos de mormo desde 2017. Agora, o estado busca o reconhecimento da área livre da doença junto ao Ministério da Agricultura. Como você acabou de ver, a doença de mormo é séria e pode até causar o sacrifício do animal. Agora veja essa história. Você já ouviu falar em habeas corpus para um animal? É raro, mas existe sim. Um cavalo que ia ser sacrificado conseguiu essa medida na justiça para continuar vivo. O cavalo é de uma raça caríssima, com animais que podem valer mais de R$1 milhão. Ele foi diagnosticado com mormo e estava preso havia 3 anos. Este cavalo preto e de manchas brancas participando de uma feira agropecuária é o Franco do Pec, um animal reprodutor da raça manga larga.
Espécies como ele valem muito dinheiro. Há 3 anos, ele é o centro de uma briga judicial entre o proprietário e o governo de São Paulo. Em 2017, Franco do Pec foi diagnosticado com mormo, doença que é causada por uma bactéria e pode ser transmitida tanto para outros animais quanto para seres humanos. Como não há vacina contra esse mal, a prevenção é o sacrifício do cavalo infectado. E foi aí que a disputa na justiça começou. O governo do estado queria o sacrifício do animal. O proprietário insistia que ele estava saudável e que o exame seria um falso positivo. Para provar essa suspeita, Franco do Pec foi submetido a um exame na Alemanha, que apontou que o cavalo não tinha doença. Por 2 vezes em 3 anos, o advogado do cavalo impediu que ele fosse sacrificado, conseguindo liminares na justiça. Mas durante todo esse tempo, o animal ficou confinado. Agora veio a liberdade de Franco do Pec. Uma decisão inédita do Tribunal de Justiça de São Paulo garantiu um habeas corpus de liberdade ao cavalo. Ela é pautada pelo ineditismo, porque é fruto de uma evolução da jurisprudência que estendeu uma garantia constitucional, assegurada evidentemente aos seres humanos, a um animal, contemplando a evolução da jurisprudência no sentido de entender que os animais que cada vez mais fazem parte integrante do nosso dia a dia devem ter também assegurados os seus direitos. Mas a novela de Franco do Pec ainda não terminou. O habeas corpus é válido até o fim do processo. Só quando a justiça julgar em definitivo o caso, o cavalo reprodutor saberá se continua vivo ou não. Com a reabertura de alguns países, o mercado de cafés especiais começa a dar sinais de retomada. Desde o início do mês passado, diversos países têm adquirido novos lotes do produto. A bebida amargou os negócios por aqui desde que os bares, restaurantes e cafeterias fecharam por causa da pandemia. Mas, de acordo com a diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, a reabertura de alguns países começa a mexer com o mercado. A gente está percebendo isso desde o início do mês, que começaram a surgir os casos, né, com uma maior estabilidade nos mercados asiáticos, né, começa tudo por lá. Na sequência já veio Oceania, Austrália e Nova Zelândia, já está entrando num processo quase normal. A Europa comprou muito café nos meses de março e abril para repor os estoques que se tinha. Tudo que ainda se tinha de especial por aqui, e tudo o que existia de comercial por aqui, a Europa comprou, né? E agora já começa também a falar muito dos cafés de safra nova, né? E querendo já retomar toda essa questão da negociação para a safra nova. Porque os cafés da safra passada foram cafés que já foram consumidos. Se não foram consumidos antes da pandemia, o pessoal já está reconhecendo que não dá para usar muito um café de safra passada, a não ser que ele tenha sido muito bem armazenado. Agora, para esse consumidor que está voltando, né, é importante ter safra nova, ter os produtos da safra de 2020 para trazer esse consumidor de volta, para cativar esse consumidor para a experiência da safra 2020. As exportações de novas sacas de cafés especiais ainda estão tímidas, mas o setor começa a esboçar uma reação e torce para a retomada da exportação de cafés finos para a América Latina e Estados Unidos. Nós é que estamos nesse processo ainda meio de ponto de interrogação, infelizmente, e vamos ver quando que a gente vai conseguir retomar, no caso do consumo interno brasileiro, assim, retomar mais fortemente, o consumo americano, que é o nosso maior comprador, tanto da commodity quanto do especial. Vamos ver quando essas coisas vão ser regularizadas aqui nas Américas. Enquanto o mercado não se recompõe e volta a ser como antes, o produtor deve aproveitar as oportunidades do mercado de commodities e trabalhar com cuidado os cafés especiais. Primeira coisa que o produtor vai ter que fazer, conhecer o seu produto. Esse é o primeiro ponto. E saber direitinho da sua colheita, da sua propriedade, seja um sítio, seja uma grande fazenda, quanto em que pontuação. Procurar fazer e gerar seu capital de giro com a commodity e ter um pouquinho de paciência nessa venda dos cafés mais finos, dos cafés mais especiais.
Vamos acompanhar agora o processo de produção do queijo de cabra. No interior paulista, uma família cria os animais e trabalha com a produção de leite e queijos dos mais variados. Quem domina o pedaço aqui são elas, as cabras leiteiras. São 70 animais da raça Sannen, originária da Suíça. Nesta propriedade de 6.500 metros quadrados em Jaboticabal, elas produzem 120 litros de leite por dia, que se transformam em 15 quilos de queijo. O Vinícius faz a ordenha mecânica toda manhã em 26 animais. E o leite vai logo para o laticínio. Todo cuidado é necessário e começa com os bichos. A gente vê muito a parte do bem-estar, né? Ter a calma na hora de processo de levar até a ordenha. A limpeza, a higiene do, do retireiro e do peito do animal. Podendo ter um tipo A de leite, que é onde tem ordenha e não tem contato manual com o retireiro. O negócio é de família, pai, mãe e filhos, e já existe há 4 anos. Começou por causa de uma intolerância da Kathleen ao leite de vaca. A gente começou com 3 cabrinhas, né? E aí foi se expandindo, a gente ia fazendo um queijo, o pessoal ia gostando e virou um negócio. E também nós temos bastante criança que tem alergia à proteína, caseína, que tem no leite de vaca. E a procura é grande. É da Kathleen a missão de alimentar as cabritas, que são mansinhas e gostam de colo. Ela também ajuda na produção dos queijos. Esse aí que ela está desenformando é um camembert francês com leite cru e fungos brancos. Fica bom depois de uns 12 dias. E é apenas um entre uma variedade que sai daqui para ser consumida em São Paulo, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. São cerca de 10 tipos de queijos produzidos a partir do leite de cabra aqui na propriedade. Aquele que a Kathleen estava desenformando é esse aqui, ó. Depois de 12 dias, ele fica assim, com um fungo branco e uma casquinha, né, Joaquim? Isso, exatamente. É um queijo que a gente usa o fungo branco para proporcionar mais sabor. E aí ele fica bom com o quê? Ele fica bom com mel, né, dá um contraste muito bom de sabor, cervejas claras e vinho branco. Geleia também? Geleia também. O contraste é interessante. Agora, o carro-chefe é esse aqui, ó. Essa bolinha de queijo que fica em conserva no azeite, como é que chama? Cheddar Wiley. É o mais vendido? Isso, é o queijo que é o nosso carro-chefe. E aí dá para comer puro, dá para comer com torrada, com pão? Torrada, pão, tira-gosto, nas saladas. É um queijo bem versátil. Posso experimentar? Claro, fica à vontade. Então vamos lá, vou até deixar o microfone aqui, ó. Segura o microfone para mim. Vamos lá. Você, o repórter, agora me pergunta. O que você achou do queijo da Cabana da Fonte? Uma delícia! Joaquim é da 4ª geração da família que se dedica à produção de leite e o primeiro a investir em leite de cabra, mais rentável para pequenas propriedades. A ideia é ampliar o negócio. A gente tem ideia de aumentar a produção por animal, investir em genética, em melhoramento, inseminação. A gente quer chegar nessa propriedade a uns 250 litros. E a gente está falando de 250 litros por dia? Por dia, isso, em 2 ordenhas diárias. E para garantir o crescimento do projeto, Joaquim conta com um bom reprodutor. Esse bode, de cara tranquila e barbas longas, tem 5 anos e é o pai das crias. Os filhotes nascem uma vez por ano. A ideia é quase dobrar a quantidade de animais e chegar aos 120. As cabras boas de leite são mantidas aqui. As não tão boas são vendidas a produtores menores. O importante é garantir o leite que faz a alegria do filho do Alessandro, cliente há mais de 1 ano. Por que você vem buscar esse leite? Porque meu filho é intolerante, né, ao leite de vaca e eu dou o leite de cabra para ele. Ele é mais digestivo, né? Ele tem lactose, tem gordura, mas é um leite que o organismo humano consegue digerir mais rápido. Comparado com leite de vaca, que são 2 horas, o leite de cabra em 40 minutos já está digerido. O lugar, na zona rural de Jaboticabal, também recebe visitas aos finais de semana. Estes alunos de um curso de agronomia de Taquaritinga vieram aprender mais sobre esse tipo de produção. A gente entende que essa visita técnica ela serve para os alunos adquirirem mais conhecimento e saberem realmente na prática como que se maneja animais em sistema intensivo de produção. Os caprinos leiteiros, eles têm, né, na agronomia a disciplina de produção animal, que chama exotecnia,
E a gente vem para realmente conseguir essas informações importantes sobre como manejar e produzir esses animais leiteiros, os caprinos. E é claro que não dá para ir embora sem provar do carro-chefe da casa. É bem cremoso, percebi muito cremoso, é saboroso, tá? Ele é um pouco até mais seco, né? Mas é diferente. Eu não tinha comido antes e achei sensacional. Aprovado. Aprovado. Um queijinho com café é sempre bom, né? E claro, essa reportagem foi gravada antes da pandemia, por isso não teve a utilização de máscaras. Os preços do suíno vivo atingiram níveis históricos em julho. Em algumas regiões, os valores chegaram a um aumento de 40%. De acordo com o CPEA, os preços do suíno vivo nunca estiveram tão altos como agora. Tanto que o poder de compra dos produtores, frente ao milho e ao farelo de soja, também aumentaram. Esse cenário tem sido observado mesmo com a elevação das cotações desses insumos de alimentação, visto que a valorização do suíno está mais intensa. Segundo pesquisadores, o preço do animal vivo segue impulsionado pela baixa oferta de suínos em peso ideal para abate. Na parcial de julho, o indicador Exalc-CPEA atingiu uma alta de 34% em São Paulo e 32% em Minas Gerais. Em Santa Catarina, o indicador chegou a subir 40%. O quilo da carne está em torno de R$ 5,93 em algumas praças, enquanto em outras chega a R$ 7,12. Olha só que bacana essa iniciativa. Para facilitar a vida de mais de 300 colaboradores, uma indústria montou uma feira de alimentos dentro da própria empresa. Uma ajuda e tanto para a economia local e também para os pequenos produtores. É dia de feira, só que sem sair do local de trabalho. Exatamente isso. Uma ação criativa trazida por uma das funcionárias. E aí a ideia surgiu porque no meu condomínio, no começo do ano, o próprio feirante aqui, o Isaac, começou a trabalhar lá e eu achei o máximo isso, né? Ele toda semana tinha feira no meu condomínio. No caso dos colaboradores da estamparia, eles podem comprar, inclusive com a opção de desconto em folha de pagamento, sem ter a necessidade de outros deslocamentos na cidade. O feirante conta que eles já atendem pelo menos 5 condomínios de Blumenau no mesmo estilo. Um grande benefício que daí ajuda bastante os produtores aqui da região, ainda mais nesse período que está da pandemia, que tem tá bem parado as vendas assim no geral, né? Se os tempos são de dificuldades por causa da pandemia, a criatividade sempre pode falar mais alto. Imagina ter que colher mais de 30 hectares de cenoura, uma de cada vez. Para acelerar esse processo, tem produtor usufruindo da tecnologia no campo. Esse é o tipo de produto que quando a dona de casa encontra na banca, no supermercado ou no verdurão, ela gosta e logo quer levar para casa. Só que antes desse produto chegar bonito assim lá no supermercado, ele passa por um longo processo de plantio, de cuidado, até chegar na colheita. E imagine só 35 hectares de cenoura para colher. Como é que é feita essa colheita? Na mão? De jeito nenhum. A gente vai fazer um comparativo aqui na propriedade do seu Alexandre. Aqui a máquina já passou para fofar a terra. Ali tem até um pessoal já colhendo. Da agora para frente não é nem colher mais, é catar essa cenoura. E daqui do outro lado a gente tem o jeito que era feito antigamente, que era na mão, né, seu Alexandre? Era sem a lâmina de fofar, né? Aqui, ó, aí, ó, rebenta. Rebenta a rama. Aí, algumas saem, outras, a maioria rebenta. Eu não vou deixar o seu Alexandre sozinho nessa, não. Aí. Olha lá. Então, eu vou tentar essa daqui, ó. Aí. Não vou na minha lógica, seu Alexandre. Essa aqui tá mais na beiradinha, vai. Tá meio metade pra fora. Vamos ver o que Tenta. Que dá. Tá certo o jeito de pegar? Tá ótimo. Gente do céu, não vai não. Desisto. Vou tentar de cá onde a máquina passou. Aqui, ó. Olha a facilidade. Olha o tanto que a tecnologia vindo pro campo, ela ajudou. Olha só. Aí, ó. Só puxar. Só puxar. De 2 em 2, de 3 em 3. Pode puxar até demais. Quantas toneladas de cenoura o senhor já tirou da roça num dia de trabalho? Em torno de... Aqui varia muito, em torno de
de até 80 toneladas por dia. Tudo isso? É, até 80 toneladas ou mais, né? Então, depende da época. Agora está muito ruim de vender. Vamos tirar aqui hoje 1000 caixas, que ser 20 toneladas, né? Mesmo com a cenoura com um preço baixo, o mercado estando ruim, segundo o produtor aqui, a gente vê, ó, a quantidade de empregos que a colheita de cenoura, que a cenoura traz. A gente tem aqui uma média de 8, 10 pessoas, mas o seu Alexandre já teve época de ter 50 pessoas dentro da roça, seu Alexandre? Até mais de 50 pessoas. Para você ter uma ideia, todo esse movimentão aqui na propriedade faz todo sentido. Olha o tamanho da carreta que veio carregar hoje aqui, ó. Esse é só um das pessoas, só um dos clientes aqui do seu Alexandre que vem para comprar. É uma pena, né? Porque o seu Alexandre está bem desanimado com essa coisa de plantar cenoura. E a gente não para de comer, né? E legume, verdura, fruta faz muito bem para a nossa saúde. Se depender do senhor, o senhor continua plantando cenoura? Continua, assim, em menor quantidade, né? Porque hoje a tecnologia está cada dia melhorando mais, então, assim, e o custo ficando mais alto, né? E a venda está muito em baixa. Então, se a gente facilitar, o prejuízo é grande. Só para você ter uma ideia, a gente já conseguiu um preço de cenoura no mercado de R$40 a caixa. Qual foi o menor preço que o senhor conseguiu? R$5 E hoje está? Em torno de R$8 a R$10. Quanto custa produzir 1 hectare de cenoura? Hoje ela custa, com a produção que é boa hoje, ela custa em torno de R$30 mil o hectare. Então não vale muito a pena. Não vale a pena. Além de fortalecer a imunidade, o mel beneficia também na digestão e doenças respiratórias, como asma e bronquite. E estamos próximos do período de safra, que ocorre entre setembro e dezembro. Só no estado de Santa Catarina serão mais de 7.000 toneladas neste ano. Com quase 10 mil apicultores e mais de 300 mil colmeias, Santa Catarina tem hoje a melhor produtividade de mel do país. O produto é reconhecido internacionalmente. Mel com sabor diversificado e puro, premiado Brasil afora. Nesse apiário aqui, eu colho um mel com um aroma e um sabor. No outro apiário que eu tenho na outra propriedade, a 20 km, é diferente já. Por isso, Santa Catarina tem tanta diversidade de mel, porque cada região tem um bioma diferente. Os apicultores adotam medidas importantes no manejo das colmeias. E para conhecer de perto esse trabalho, é preciso usar uma roupa especial de proteção. O equipamento de proteção é composto basicamente por esse macacão, que inclui aqui, ó, a proteção do rosto, além das luvas e também da bota. São nessas casinhas chamadas de colmeias onde a mágica acontece. É aqui que as abelhas depositam o néctar e o transformam em mel. Aqui na produção do André são 25 caixas. Cada caixa significa uma colmeia. Agora, nesse período de entre-safra, em cada colmeia tem mais ou menos 20 mil abelhas. Depois esse número aumenta. Lá no período da safra, chega a 80, 100 mil abelhas em cada caixa. Em cada estrutura são produzidos em torno de 30 quilos do alimento. Para garantir a qualidade do produto, é preciso dobrar os cuidados com as pragas. Essa é a fita que é utilizada para tratar o ácaro, que seria como se fosse o carrapato da abelha. Com essa fita é que esse ácaro não toma conta da produção e aí o mel não é afetado. Aqui a produção do mel é feita em família. A gente está tentando encontrar a abelha rainha da colmeia. É uma abelha rainha por caixa. Essa é a abelha rainha da caixa. Ó, finalmente conseguimos encontrar ela. Visivelmente é maior do que as outras abelhas. A maior parte do mel vai ser colhida entre os meses de setembro e dezembro, o período de safra. Depois de sair do apiário, os favos vão para a sala de extração. Essa é a parte do trabalho preferida da Aliciane. Vai para a centrífuga, da centrífuga sai, passa pela peneira, até vai para o decantador, aí fica 3 dias decantando, aí ele vai para o envase e vai para a venda. Em Santa Catarina, a produção desse ano já é considerada acima da média.
O número deve superar 7.000 toneladas, segundo a EPAGRE. O trabalho é realizado por mais de 9.000 famílias catarinenses envolvidas com a apicultura. O tempo mais seco favoreceu a produção, pois permite que as abelhas saiam mais das colmeias e diminui a umidade do néctar, aumentando assim o rendimento no favo, e as abelhas também gastam menos energia para desidratá-lo. Essa nutricionista explica que, além de ser utilizado como adoçante natural, o mel também pode ser usado para fortalecer o sistema imunológico, auxiliando também em alguns tratamentos com relação à nossa pele e também na nossa digestão. Ele é também um ótimo antisséptico que ajuda no tratamento com relação à asma, bronquite, e também um ótimo antirreumático, antioxidante, expectorante e calmante. Pois é, enquanto no sul a safra segue com toda a força, o mesmo não pode ser dito do interior paulista. O excesso de chuva na região de Júlio Mesquita, em São Paulo, atrasou a florada do eucalipto e os impactos foram sentidos justamente na apicultura. Confira agora na reportagem. Olhando assim, parece ouro e não deixa de ser, pelo menos para a saúde. O mel é considerado um dos superalimentos da natureza. Nesses tempos de pandemia, a procura pelo produto aumentou mais de 100%. O mel, o própolis, porque o mel é um produto que aumenta a imunidade, né? Melhora o sistema imunológico. E o própolis também, que é um bactericida, é um antibiótico natural. Acompanhamos um dia de campo deste apicultor, o Birajara. Bira, como é conhecido, trabalha com isso há mais de 30 anos. Ele nos leva a uma propriedade na zona rural de Júlio Mesquita, a 40 quilômetros de Marília. Aqui ele mantém nesta temporada 10 colmeias. A cada estação, que dura em média 3 a 4 meses, elas são levadas para outras regiões. Ele se prepara com a roupa especial. As abelhas protegem a casa a todo custo. Com a ajuda de um fumegador, ele abre a primeira caixa. A colmeia está sem mel. Esse ano tem sido difícil para a apicultura. O ano passado, de 40, 45 colmeias, eu consegui 1,2 toneladas e nesse período no eucalipto, e achei que era pouca coisa ainda, que cabia mais. Esse ano eu consegui 65 quilos. Um dos motivos para o prejuízo na apicultura está aqui. A cultura do eucalipto. Este ano, as chuvas foram acima do normal. Com isso, a planta não sofreu o chamado estresse hídrico e a florada foi atrasada e muito pequena, insuficiente para garantir o alimento para a produção de mel e o sustento da própria colmeia. A gente teve um começo de ano onde a gente costuma migrar com as abelhas para a florada do eucalipto. A gente teve um ano bem atípico. Eu acho que eu vi isso daí em 2003 ou 2004, uma coisa parecida, que foi uma não florada do eucalipto. Na verdade, ele florou, mas não florou o suficiente para as abelhas produzirem mel. Muitas colmeias simplesmente morreram de fome. As que restaram estão com uma população considerada baixa para a espécie, em torno de 30 mil abelhas, quando o ideal seriam 80 mil. A saída tem sido a florada precoce da laranja. O cultivo da fruta depende da apicultura para vingar. É assim, um ajuda o outro. As próximas semanas serão de estiagem e os apicultores estão apreensivos quanto ao resultado final da produção. Esse ano a laranjeira ela começou um pouquinho mais cedo, né? Apesar pelas chuvas que deram esses últimos dias. Mas o período de seca que a gente vai enfrentar, o prognóstico é que essa laranja tenha um novo estresse hídrico e venha dar uma nova florada depois das chuvas que deve vir no final de mês de agosto, uma coisa assim. O girassol é utilizado pelos produtores na entre-safra de diversas culturas. E nessa época de florada, tem gente aproveitando para conferir as plantações espalhadas pelo Brasil. Só que tem um problema, a aglomeração. E sabendo disso, um produtor do sul do país fez o manejo dividido em etapas para que todos possam aproveitar. São 10 mil girassóis plantados. Mas esse ano, por causa da pandemia, eles não vão florescer juntos. O seu Dário separou os canteiros e fez o manejo do solo por etapas, justamente para evitar aglomeração de pessoas
e permitir que as flores sejam apreciadas por mais tempo. Fazer isso em 3 etapas, com uma floração na segunda quinzena de julho, a outra na primeira quinzena de agosto e a terceira etapa, então, na segunda quinzena de agosto, para a gente aumentar o prazo, diminuir a quantidade de flor, né? Mas aumentar o prazo de visitação. Um respiro a céu aberto em meio ao confinamento. Mas a visitação esse ano seguirá regras. Além da limitação de público na entrada, pessoas com 60 anos ou mais não poderão visitar os jardins. No máximo, comprar uma flor no drive-thru. O proprietário pede que as pessoas mantenham um distanciamento de 2 metros e que respeitem as regras, para que os portões dos jardins continuem abertos. Os girassóis de Joinville são famosos, mas esse ano a plantação sofreu com vários imprevistos. Além do ciclone e da seca, os girassóis foram afetados por saracuras, que cortaram os caules em busca de alimentos. E teve ainda um fungo. Para florescer, as plantas tiveram que superar muitos desafios. Um exemplo que parece poesia e pode ser levado para a vida. São 1.500 metros de área plantada. Mas se você não tem um jardim desses em casa ou se mora em um apartamento, não desanime. É possível ter um lindo girassol em casa e quem vai passar todas as dicas de cultivo é o seu Dário. Na verdade, pegar uma mudinha como esta, na hora de tirar aqui, ó, como ele não é um pacote que dá para rasgar, é um vasinho pequeno, normalmente a gente pega e faz vira ele um pouquinho assim, ó. E aí sim, claro, vem aqui no vaso, que já tem 2 mudinhas plantadas e faz um berçozinho aqui e praticamente até a profundidade que ele já está ali no vasinho e acerta a terra e vem dar uma firmadinha e tal e é esperar crescer. Atenção, não exagere na água, pois o girassol é uma planta de clima seco. O vaso também deve pegar pelo menos meio dia de sol. Aliás, quanto mais luz, melhor. A pandemia do coronavírus não aproximou só as famílias, não. Teve gente que se apegou mais aos bichinhos de estimação. É o caso do Gigante, um cavalo manga larga, que ganhou até mesmo uma baia feita sob encomenda na casa do dono. Tudo para o cavalo não passar um período de isolamento sozinho em um aras. A casa do Aldo parece uma fazendinha. Tem frango, cachorro grande, cachorro pequeno, berrante. Mas a estrela da casa é o Gigante, um cavalo da raça manga larga que mora no quintal. É o xodó do Aldo, que sempre foi apaixonado por cavalos. Já trouxe muito cavalo da rua, pegava na rua. Quando minha mãe chegava, ele estava aqui dentro já. E meu pai, você tira isso aqui dentro. Tem 4 meses que o Gigante está morando na casa. Antes ele ficava num aras, aqui mesmo, em Goiânia. Quando a pandemia começou, o Aldo ficou com medo de não poder visitar o cavalo. E não teve dúvidas, trouxe o animal para cá no mesmo dia. Para isso, ele construiu uma baia de 12 metros quadrados no quintal da casa da mãe dele. Até então, eu nunca havia cuidado de um bichão desse tamanho. Bichos pequenos a gente cuida, né? Ter um bicho desse tamanho em casa dá trabalho. O Gigante acorda cedo, por volta de 6 da manhã. São 6 refeições diárias, a última à meia-noite. Tem ainda o cuidado com o pelo, que está sempre impecável. Gigante virou a sensação da família, tanto que vai ser difícil ele voltar para o aras. Esse aqui não sai daqui mais, não. Pelo menos uma vez por dia, o Aldo leva o Gigante para dar uma volta pelo bairro. E não tem como não chamar a atenção. Tem cara que já parou do meu lado, com caminhonete, e falou assim, você quer trocar? É difícil mesmo resistir a essa belezura. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.